Agora a redação oficial, né? Coloquei algumas questões. Espero que vocês estejam bem. Só tenho a agradecer por todo o seu carinho com os alunos. Depois que comprei o curso, meu rendimento aumentou muito. Estou confiante que faria uma ótima prova. Por tudo que você nos passou é que realmente caio. Continue sempre assim. Obrigado, concurseira dedicada. Bruno Lohan, um abraço para você, meu parceiro. Carlos Oliveira, show. Obrigado pela confiança que você nos transmite. Muito bom. Um beijo para você. Gabriela França também tá aí. Um beijo para você, lindona. Que bom, prazer aí em conhecê-la, tá? Espero que realmente você esteja gostando e que no dia da prova, que vai ser maravilhosa, vocês gabaritem a parte de língua portuguesa, principalmente. Se possível, toda a prova. Gabarita não, erra uma questãozinha só de cada matéria, menos de português. Gabarito português, que aí vocês vão estar dentro, com certeza. Vamos que vamos. Agora para a questão 18. Se o texto em análise compuser um memorando, o destinatário deverá ser mencionado pelo cargo por ele ocupado. E os parágrafos do texto deverão ser numerados. Essa questão está certíssima. E aí, vamos lá. Documentos do padrão ofício. Deixa eu abrir aqui um comentário logo, para ficar bonito. Padrão ofício. Nós temos 3 documentos básicos. Quais são esses 3 documentos? Ofício, aviso e o memorando. Tranquilos? Quando você fala em padrão ofício, o que você está dizendo? Que eles têm o mesmo padrão no que diz respeito à estrutura. Só que isso, na verdade, pode ser uma armadilha. Por quê? A estrutura, ela não é exatamente a mesma. E como a estrutura não é exatamente a mesma, a gente vai ter que botar aí algumas observações. Primeira observação, você vai anotar aí. No memorando, não se usa vocativo. No memorando, não se usa vocativo. Aí, em relação aos parágrafos numerados, como vocês viram aqui na questão, como é que a questão falou? Olha para lá. E os parágrafos do texto terão de ser numerados. Todos os parágrafos são numerados, obrigatoriamente. Agora, não confundam o quê? A numeração do parágrafo com a numeração da página. Por quê? Na página, a primeira página, ela é facultativa em relação à numeração. E nos parágrafos, a numeração é obrigatória em todos. Essa questão daqui marcou como certa. Esse é o pensamento do CESP. Todos os parágrafos são numerados. Todas as páginas terão de ser numeradas? Não. A primeira página, a numeração é facultativa. E a partir da segunda página, a numeração será obrigatória. Tranquilos? Agora ele toca aqui no negócio que é muito importante, que é o destinatário. Em relação ao destinatário, vou por ordem, beleza? Destinatário. Vou por ordem. O destinatário do ofício, ele é mencionado da seguinte maneira. Coloque aí. Vou te dar um exemplo aqui, tá? A sua excelência o senhor João Mendes
deputado federal. E embaixo vocês vão colocar o endereço. Como você usa o destinatário de um ofício? Você tem a forma de tratamento, como vocês estão vendo aqui primeiro, depois o nome, o cargo e o endereço. Tudo isso aparece no destinatário do ofício. Ele é mencionado por nome, cargo e endereço. E na primeira linha, essa forma de tratamento que vai trazer o quê? A sua excelência ou a sua senhoria. Vai depender do cargo da autoridade. Como o João Mendes é um deputado federal, o deputado federal, ele é uma alta autoridade. E aí o tratamento dele é Vossa Excelência. Só que você só usa a forma Vossa Excelência quando estiver trabalhando, falando diretamente com a pessoa. E você só fala diretamente com a pessoa no corpo do texto, tá? É dentro da folha, no corpo do texto. Quando você estiver escrevendo o texto, é ali que se usa o Vossa Excelência. O destinatário, ele vai aparecer lá em cima, na folha, tá? Você tem essas seguintes ordens aqui, ó. Tipo de documento, identificação do local e data, depois vem o destinatário, que é o que eu estou falando aqui, depois vem o assunto, depois vem o vocativo, aí vem o texto, o fecho e a identificação do signatário. Repetindo os pontos aqui, ó. Identificação do documento, local e data, destinatário, assunto, vocativo, texto, fecho, identificação do signatário. Aí quando vocês forem usar o destinatário, os três apresentam uma pequena diferença. O destinatário do ofício é o mais trabalhoso. O destinatário do ofício ele vai ter o quê? A forma de tratamento depois, nome, cargo e o endereço. Quando você estiver fazendo o destinatário de um aviso, o que ele terá? Vou dar aqui um exemplo, tá? A Sua Excelência, o Senhor, vou colocar aqui o cargo, ministro, dos esportes, e não aparece o endereço. Então, assim será feito o destinatário do aviso. Tratamento, nome e cargo, somente. Beleza? Agora, por que eu tive que alterar para ministro? Porque o aviso é um documento que é trabalhado entre ministros. É um documento, perdão, que é expedido por um ministro para autoridade que tem a mesma hierarquia. Por esse motivo aqui não poderia ser deputado federal. O destinatário de um aviso, ele vai ser sempre representado por quem? Ele é enviado por um ministro para a autoridade que tem a mesma hierarquia. Daqui a pouquinho eu vou abordar isso, tá? E o outro destinatário é o destinatário do memorando. E o destinatário do memorando, ele é mencionado somente pelo cargo que ocupa. Então aqui não existe nome. Eu falaria o seguinte, a Sua Excelência, o Senhor, por exemplo, deputado federal. Ou seja, todos os três destinatários vão ter a forma de tratamento lá em cima, que vai coincidir com o cargo da autoridade. O destinatário do memorando é isso daqui só, mencionado pelo cargo. O destinatário do aviso, além do cargo, existe o nome. E o destinatário do ofício, nome, cargo e o endereço. Beleza? Agora a gente já pode cair para a primeira questão. Além disso, deixa-me fazer outros comentários sobre isso. Olha só. Como o memorando, pode anotar a observação, como o memorando é um documento de circulação interna,
como o memorando é um documento de circulação interna, vírgula, no campo, aqui, né, nesse campo, aí você desenha aí essa folha, né, que é o campo que normalmente apareceria o quê? O local e a data. Aí você vai colocar aqui, nesse campo, a identificação do local é facultativa. Nesse campo, a identificação do local é facultativa. Ponto. O que eu quero te dizer? Quando a gente pensa no memorando, ele é um documento de circulação interna. A comunicação interna, ela só existe quando estiver dentro do mesmo órgão, no mesmo endereço. Por exemplo, aqui eu tenho o prédio A e aqui eu tenho o prédio B. Aqui tem o TJ, RJ. E aqui tem o TJ, DF. Aí aqui tem um outro setor do TJ. E aqui tem um departamento da Polícia Civil. Esse TJ aqui também é RJ, tá? O que você vai imaginar? Quando você pensa no memorando, é muito comum as pessoas imaginarem o quê? Ah, tem que ser o mesmo órgão. Só que a coisa mais essencial que existe para o memorando é que o memorando é um documento de circulação rápido, uma circulação que é sem nenhuma burocracia. É um documento tipo aquele documento que você sai daqui agora, daqui a 2 minutos você entrega aquele documento. Daqui a 10 minutos você entrega. É um documento sem nenhuma burocracia, longe de termos burocráticos. Aí quando você pensa em usar o memorando, por esse motivo, ele tem que ser um documento muito ágil. E aí quando a galera acha que para usar o memorando basta que seja do mesmo órgão, aí cai numa armadilha que justamente eu coloquei aí. Vocês vão ver uma armadilha numa questão. Por exemplo, TJ do RJ, que está no prédio A, aí ele precisa enviar um documento para o setor jurídico, administrativo, sei lá, o almoxarifado, do outro andar que é do TJ. Esse documento é um documento que vai chegar rapidinho. E aí, por esse motivo, ele é um documento interno. E aí, esse documento, por ser rápido, aí você vai usar o memorando. O que é circulação interna? Você pode colocar aí. Circulação interna é dentro do mesmo endereço e mesmo órgão. É mesmo órgão e mesmo endereço. Por quê? Se o TJ-RJ precisar enviar um documento para o TJ-DF, ele vai ter que seguir toda aquela situação burocrática. Correio, SEDEX, não sei o que e tal. E é um documento que ele não vai chegar em questões de minutos. Vai demorar, sei lá, um dia para poder chegar até o outro Tribunal de Justiça. Então ele perde a sua principal função, que é a agilidade. E mesmo sendo TJ para o TJ, como você tem endereços distintos, esta comunicação vai ser considerada uma comunicação externa. E por esse motivo, ele vai ser usado assim, ó, ofício. Se o TJ do endereço A tivesse enviando um documento para o TJ do endereço A, que está no mesmo endereço, aí aqui sim, é o mesmo endereço e o mesmo órgão, então nesse caso vai ser enviado um memorando. Muita gente pergunta, David, mas se o setor do TJ-RJ ficar no endereço A, que fica no Rio de Janeiro, e o TJ-RJ da parte administrativa, sei lá, parte jurídica, sei lá que outra coisa que seria, ficasse num outro endereço, também no Rio de Janeiro. E aí? A circulação seria externa, porque mudou de endereço a circulação externa. O exemplo que vocês vão ver nesse material, ele fala sobre a comunicação dos ministérios. Aí, por exemplo, o Ministério dos Esportes precisa enviar um documento para o Ministério do Planejamento. Tudo isso aqui está em Brasília. Aí, essa comunicação aqui vai ser dentro do mesmo estado. Vai ser lá no Distrito Federal. E tudo é ministério. Não importa que seja ministério. Mas o Ministério do Esporte e o Ministério do Planejamento,
eles são órgãos diferentes. Para você, considerando, perdão, tudo é ministério, mas considerando o fato de querer usar o memorando, aqui seria impossível. Por que motivo? Porque primeiro que você tem ministérios diferentes e segundo, que vão aparecer em endereços diferentes. Ou seja, neste caso aqui, a comunicação teria que ser feita por um ofício. Aí vem outra dúvida do aluno. Vamos apagar aqui para a gente continuar? Vamos lá. O que muita gente iria pensar ali? David, mas se for de um ministério para um outro ministério, não teria que ser um aviso? Não. Não confundam as coisas. Vamos por parte aqui, tá? Olha só. Ofício, circulação externa. Aviso, circulação externa. Memorando, circulação interna. Eles têm batido muito no aviso. Ofício externo, aviso externo, memorando interno. Confundir, se vai usar o memorando com os outros dois, isso é uma coisa impossível. Por quê? Memorando, mesmo órgão, mesmo endereço. Ponto. Agora, quando você fala na circulação externa, a circulação externa ela pode ser feita por um ofício, ela pode ser feita por um aviso. Só que quando você for enviar um aviso, você sempre tem que pensar em quê? Coloca assim, para quem não sabe pode colocar. Aviso, expedido por ministro para autoridade de mesma hierarquia. Aviso expedido por ministro, sempre por ministro, para autoridade de mesma hierarquia. Então, presta atenção aqui. Mais uma vez, agora eu vou falar no seguinte. O ministro enviou um documento, o ministro do planejamento, tá? Enviou um documento ao ministro dos esportes. Pode ser. Aí depois o ministro envia um documento para um juiz, por algum motivo. Envia um documento ao chefe da Casa Civil. Está aqui. 3 situações. Ó, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é um representante do ministério, um funcionário do ministério, um assessor do ministério do planejamento, do esporte, enviar um documento para um outro assessor do ministério do planejamento. Aqui eu não estou falando do ministério enviando o documento, um representante do ministério. Eu estou dizendo sobre o próprio ministro. E aqui são 2 coisas diferentes. Por quê? Se eu considerar que o Ministério do Esporte vai se comunicar com o Ministério do Planejamento, a comunicação aqui não é entre ministros. É um ministério representado por algum servidor para o Ministério do Planejamento representado por algum servidor. Então eu estou considerando de forma geral, o ministério para o ministério. Circulação externa, ofício. Agora, se o ministro do Planejamento, a pessoa ministro, enviar um documento ao ministro do Esporte, aí esta comunicação é externa e esse documento será o aviso. O ministro do Planejamento enviou um documento ao juiz. Ele está sendo expedido por um ministro para um juiz, que não é ministro e não tem a hierarquia de ministro. O documento aqui continua sendo externo, mas neste caso será o quê? Um ofício. Aí o ministro do Planejamento envia um documento ao chefe da Casa Civil. Aí o que muita gente iria colocar aqui? O ofício. Não. Aqui, mais uma vez, seria o aviso. Por quê? Reparem o que eu disse para vocês aqui. O aviso é um documento expedido por ministro para autoridades que tenham a mesma hierarquia.
Quem tem a hierarquia de ministro é um outro ministro, ou também, aí você pode colocar aí, o chefe da Casa Civil, o advogado-geral da União, o AGU, né? E o presidente do Banco Central. Esses três, eles, embora não sejam ministros, eles têm hierarquia de ministro. Então, reparem a afirmação errada. Aviso é um documento entre ministros. Não. O aviso é um documento expedido, ou seja, quem envia sempre é um ministro de Estado para uma autoridade de mesma hierarquia. Quem é que tem a mesma hierarquia do que o ministro? Pode ser um outro ministro, o chefe da Casa Civil, o advogado-geral da União e o presidente do Banco Central. Isso é uma armadilha federal. Por quê? O ministro do Planejamento enviou um documento para o ministro do Esporte. Aviso. Enviou para um juiz. Esse camarada aqui não tem hierarquia de ministro. Então, para ele, envia um ofício. O ministro enviou para o chefe da Casa Civil. Embora o chefe da Casa Civil não seja um ministro, propriamente dito, ele tem hierarquia de ministro. Então, ele vai receber um aviso. Beleza? Agora, cuidado. Por quê? Quando eu digo que ele é expedido exclusivamente por ministro, se o ministro envia para esse ministro aviso, se esse ministro responde para esse ministro, um aviso. Se o ministro envia ao chefe da Casa Civil, é um aviso. Mas se o chefe da Casa Civil envia a um ministro, ofício. Por quê? Como é que eu ditei para vocês? Aviso. Expedido sempre por ministro. Ele não é expedido porque tem hierarquia de ministro. Ele é expedido por ministro, sempre. Então, o ministro para o ministro, aviso. Ministro respondeu, aviso. Ministro para o chefe da Casa Civil, aviso. E o chefe da Casa Civil, quando responder para o ministro, ele não vai responder por um aviso. Ele vai responder por um ofício. Beleza? O ofício pode ser enviado pelas demais autoridades, tá? É o aviso que tem a restrição de ser expedido somente por ministro de Estado, para quem tem a mesma hierarquia. Anota o TBS aí, por favor. Coloca assim. Quando o ministro enviar um documento a um chefe de poder no âmbito federal, quando o ministro enviar um documento para um chefe de poder no âmbito federal, vírgula, a comunicação será feita pelo documento chamado exposição de motivos. A comunicação será feita pelo documento chamado exposição de motivos. Logo, o ministro envia a quem é ministro ou tem a mesma hierarquia um aviso. Ele envia um ofício para outras autoridades. Ele envia uma exposição de motivos para quem é chefe de poder no âmbito federal. Aí eu penso lá, por exemplo, no Poder Executivo. Quem é o chefe de poder no âmbito federal? A Presidenta da República. Aí eu vou lá no Poder Judiciário. Chefe de poder no âmbito federal. Eu vou pensar no Joaquim Barbosa. No Legislativo, presidente da Câmara Legislativa. Quando eu for enviar uma exposição de motivos, eu vou enviar a quem? Em geral, gente, em geral, ela é enviada, olha só, perdão, ao chefe de poder no âmbito federal do Executivo. Desculpe-me, tá? Ao chefe de poder no âmbito federal do Executivo. Perdão, não é Legislativo nem Judiciário. Quem recebe a exposição de motivos
é a presidenta da República ou, na ausência dela, o vice-presidente. Não é, repetindo, o aviso ou a exposição de motivos é enviado em geral por um ministro para a presidenta da República ou o vice-presidente na ausência dela. Ou seja, então a exposição de motivos é enviada do ministro para o chefe de poder no âmbito federal somente do executivo. Quem recebe é a presidenta Dilma Rousseff. Não é dentro dos outros poderes, perdão, tá bom? Então vamos continuar. Agora vamos resolver nossas questões. Vamos ver o que já dá pra gente resolver aí. Se o texto em análise compuser um memorando, o destinatário deverá ser mencionado pelo cargo. Sim. E os parágrafos do texto terão de ser numerados. Sim. 19. O fecho respeitosamente indica que o destinatário do documento ocupa a posição hierárquica superior à do remetente da comunicação oficial. Certo. É mais uma questão que está certa. Por quê? Quando você usa os dois principais fechos, respeitosamente e atenciosamente, como é que você faz a diferença entre eles? Atenciosamente para quem tem a mesma hierarquia ou hierarquia inferior e respeitosamente para quem tem hierarquia superior. Neste caso, o fecho respeitosamente ele foi usado. Então ele indica que o destinatário do documento, ou seja, quem recebe o documento, ocupa a posição hierárquica superior à de quem envia, que no caso é o remetente. Então a questão também é uma questão que está certa. Tranquilos? 20. O texto das comunicações oficiais dirigidas a ministro de Estado deve ser precedido pelo vocativo senhor ministro. Certo. Você pode colocar aí. O vocativo, galera, coloca assim, vocativo, dois pontos, senhor mais cargo. Senhor mais cargo, como está aqui, ó. Senhor ministro. Senhor mais o cargo. Ponto. A forma excelentíssimo, só será acrescida a chefe de poder no âmbito federal. Será acrescida a forma excelentíssimo a chefe de poder no âmbito federal. Aí eu queria que vocês raciocinassem comigo o seguinte. Não confunda, porque até eu me confundi quando eu estava explicando. A exposição de motivos, quem recebe é o chefe de poder federal do executivo. Quando você pensar em usar o vocativo, em geral, senhor seguido do cargo. Senhor juiz, senhor deputado federal, senhor prefeito de não sei o quê. E aí quando eu vou usar o excelentíssimo? Quando você for direcionar uma comunicação, por exemplo, a presidenta da República, ela é chefe de poder do executivo no âmbito federal. Então, nela, você acrescenta o excelentíssimo. Aí o que você falaria? Excelentíssima senhora e o cargo. Presidenta da República Federativa, vírgula. STF. Excelentíssimo senhor presidente do STF. Agora você chega e fala assim, excelentíssimo senhor governador. Aí você cometeu um erro. Ué, mas o vocativo seria só senhor governador? Sim. E por que eu não vou acrescentar excelentíssimo? Porque o governador, embora ele seja chefe de poder, é no âmbito estadual. E o excelentíssimo só é acrescido a quem é chefe de poder no âmbito federal, seja do poder executivo, legislativo ou judiciário. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal. Sim, o Senado Federal, ele é o quê? Legislativo, âmbito federal. Então acrescento excelentíssimo. Agora, senhor governador, senhor prefeito, David, excelentíssimo senhor doutor juiz, não existe nada disso. O juiz
é chefe de poder no âmbito federal? Não. E, consequentemente, o vocativo dele é o mesmo. Senhor juiz. Senhor deputado, senhor senador, senhor prefeito, senhor vereador, só acrescenta a forma excelentíssima a quem é chefe de poder no âmbito federal. Caso contrário, senhor seguido do cargo. Exatamente como aconteceu aqui. Então, a ministro de Estado deve ser precedido pelo vocativo senhor ministro. Certíssimo. Beleza? O aviso é uma modalidade de comunicação expedida somente por ministros de Estado. Somente ministros de Estado. Somente. Para autoridade de mesma hierarquia. Aí vale lembrar que a mesma hierarquia pode ser um outro ministro de Estado ou chefe da Casa Civil, advogado-geral da União, presidente do Banco Central. Então, a questão 20 é uma questão certa e a questão 21 também é uma questão certa. Tranquilos? 22. Em Vossa Excelência deve estar satisfeita com os resultados das negociações. O adjetivo, que no caso é o satisfeita, estará corretamente empregado se dirigido a um ministro de Estado do sexo masculino. Errado. Pois o termo satisfeita deve concordar com a locução pronominal de tratamento, Vossa Excelência. Não. Quando você estiver usando o pronome de tratamento, a forma adjetiva, ela concorda com o sexo da pessoa a que se refere. Então, se fosse direcionado a um ministro do sexo masculino, teria que ser o quê? Vossa Excelência deve estar satisfeito. O adjetivo, ele concorda com o sexo da pessoa ao qual faz referência. Por esse motivo, quando você fala Vossa Excelência está satisfeita, necessariamente para isso estar certo, tem que fazer referência a uma autoridade do sexo feminino. Se você falar Vossa Excelência está satisfeito, aí está certo, desde que se refira a um sexo, a uma autoridade do sexo masculino. Então, por esse motivo, questão 22 está erradíssima. 23. A autoridade de mesma hierarquia, como os ministros de Estado, devem utilizar o memorando nas comunicações para tratar de assuntos oficiais entre si. Não. A autoridade de mesma hierarquia, como os ministros de Estado. Os ministros de Estado têm a mesma hierarquia. Só que um é ministro de uma coisa, outro é ministro de outra. E aí o que eu falei para vocês? Qual é a comunicação que deve ser usada entre eles? É o memorando? Não. Vai ser usado o aviso. Então a questão também está erradíssima. Questão 24. O ofício é a forma de comunicação indicada para comunicação entre, olha que armadilha federal, entre ministérios e não entre ministros. Ou seja, essa questão está certinha. Muito cuidado, porque essa questão foi uma questão que deu uma dor de cabeça para a galera, mas por uma interpretação errada. Ali ele não fala que o ofício é a forma de comunicação indicada entre ministros. Não é. Entre ministros é o aviso. Mas quando você fala entre ministérios, o que você vai pensar? Entre os órgãos e não a pessoa. Aí entre os órgãos, você tem o Ministério A e o Ministério B, a comunicação é externa. Então qual é a linha de raciocínio? Ofício. Conseguiram entender? Beleza? Não confundam ministério com ministro, que são coisas diferentes. Essa questão está certa por esse motivo. Questão 25. Caso o ministro titular queira informar, aqui ó, informar o presidente da República acerca de assunto relacionado ao comércio exterior, deverá fazê-lo por meio da exposição de motivos, a qual obedece à orientação do padrão ofício e é emitida obrigatoriamente com formulário de anexo. Certíssimo. Olha só, o documento exposição de motivos, ele não faz parte do padrão ofício. Do padrão ofício nós temos 3. Ofício, aviso e memorando. Só que a exposição de motivos, ela tem a apresentação do padrão ofício. O que é ter a apresentação do padrão ofício? É dizer que vai ter vocativo, a página vai ser numerada obrigatoriamente a partir da segunda,
que todos os parágrafos têm que ser numerados. Ele, quando fala aqui a qual obedece às orientações do padrão ofício, ele não está dizendo que faz parte do padrão ofício. Recebe as orientações, ou seja, a estrutura. Identificação do documento, local e data, tem que ter destinatário, tem que ter assunto, tem que ter vocativo. Recebe a orientação, é isso que ele está querendo dizer. Aí vamos lá. Quem vai receber a exposição de motivos? Presidente da República. E o presidente da República recebe a exposição de motivos de quem? Do ministro. Então tá certo? Tá, porque o ministro envia para um outro ministro, ou mesmo hierarquia, um aviso, envia para outras autoridades um ofício, e o ministro envia a presidente da República uma exposição de motivos. Então, esta questão daqui é uma questão que está, certíssima. E assim, a gente fecha as nossas dicas do CESP 2014.